parceria e vou te deixar se apresentar um pouco para o pessoal e depois eu queria que você contasse, começasse contando assim, dando uma contextualizada, né? Como que a gente chegou ao projeto da SPM com o HubSpot e Marketing for Edu e depois aí a gente entra com mais detalhe na parte de relacionamento, mas fica à vontade, obrigado. Obrigado você aí pelo convite, pela parceria. Então, sou G. Almeida, estou à frente da parte de tecnologia na SPM já há algum tempo, né? Aí tocando novos projetos, inovação, processos, enfim, aquele dia a dia de tecnologia. O HubSpot e a Marketing for Edu começou com a gente há algum tempo atrás já, algum tempinho mesmo. Ele começou primeiro lá no inbound, junto com o marketing, né? E aí ficaram ali uns 2 anos só na parte de inbound mesmo. E daí a gente viu a oportunidade, estudando o HubSpot e outros CRMs de mercado, a gente viu a oportunidade dele virar algo maior dentro da instituição. Tá? Então ele começou Uhum. bem pequeno lá atrás, né? Fui marketing e junto com a Market for Edu. Aí depois a gente entrou no circuito, tá certo? Tá, tá bom. Então, só para contextualizar o pessoal aqui, porque às vezes tem pessoas aqui que estão com a gente no webinar e não conhecem o HubSpot, né? Então, assim, o HubSpot ele é uma solução que ele tem o módulo de CRM como base de dados, né? Então, você tem todas as informações dos seus clientes, do seu aluno ali, e ele tem três hubs, né? Um de marketing, onde a gente é, toda a parte de relacionamento, a gente fala na linguajar da TI, né, já, de um para N, né, assim, da instituição para uma massa. Então, por exemplo, as landing pages, o blog, os e-mails, é, fluxos de automação de WhatsApp, tudo isso que a gente fala assim, mensagem da instituição para uma massa, a gente trata com o módulo de marketing. Tem um módulo de sales, que é quando, por exemplo, algum aluno faz uma inscrição para um vestibular, ou para uma landing page, um curso, sei lá, você faz um relacionamento um para ele. Então você consegue personalizar e entregar para o time de vendas ou o time de call center para ligar para aquela pessoa. Então você tem uma funil, agendamento e tal. E o terceiro módulo, que é o que nós vamos focar hoje basicamente nele, muito, é o de Service, que é o que a gente usa para fazer relacionamento com o cliente, né? Então o cliente abre chamado, abre o ticket, isso vai para uma área específica, aí tem o portal do aluno que o aluno consegue acompanhar em que setor está esse ticket, em quanto tempo ele vai ser finalizado. Enfim, nós vamos debruçar isso aqui melhor. E o que eu gosto de falar, assim, o HubSpot é uma ferramenta de mercado, atende vários segmentos, né? E o que a gente faz com a experiência nossa e com a do cliente é como usar essas soluções que são de mercado para atender demandas internas nossas que são próprias de instituição de ensino, né? Então a gente Sim. usa uma solução de mercado para atender uma demanda específica nossa. Então, é nisso que nós vamos concentrar. E aí, já, eu vou começar assim, também no geral ali, é, tipo assim, da sua visão, né? Assim, como que a automação de marketing e o uso dessa solução de chatbots estão ajudando vocês aí na SPM a manter esse atendimento 24/7, né? Por semana, sem perder a personalização e essa autenticidade, assim, dando uma. Como que você enxerga isso aí? Assim, a automação entrou para resolver, sem dúvida, a parte operacional. Ajudou muito, muito mesmo. Tanto com a abertura de ticket, quanto a dúvidas recorrentes e redirecionamento, né? Permitindo Uhum. ali ajuda ao aluno, ao nosso cliente, 24/7, sem perder a personalização que a gente sempre focou em dar para esse nosso cliente. Ah, Também, a gente
teve um ganho assim muito grande operacional, um ganho Tá, mesmo com a ajuda das automações. A gente também começou a ter histórico de chamados, de tickets, de conversa, tá? E foi um ganho muito grande para toda a instituição, certo? entendi. Então, assim, em cima disso que você está falando, por exemplo, só trazer um contexto para o pessoal que está aqui, a gente até publicou esse case da SPM, tá no nosso site, tá no site da HubSpot, e se depois o pessoal quiser, a gente até manda também. A gente, quando implantou, eu lembro assim, porque esse case é de 2022, né? A gente já tem 4 anos. Mas quando a gente implantou esse processo de automação, assim, de abertura de ticket, a gente, em, em apenas 6 meses, a gente gerou mais de 60 mil tickets, atendeu 15 mil alunos, né? Então, assim, na prática, para vocês aí, já de que forma essa digitalização reduziu a parte de burocracia, em termos de planilha e e-mails perdidos, e melhorou a experiência diária com o aluno, né, evitando frustrações que, em algum momento, pode até mesmo levar à evasão. Como que vocês viram isso aí? Então, a gente começou a ver valor, né? Apesar de assim, você fala assim, putz, mas é uma ferramenta, mas antes a gente tinha um atendimento que era descentralizado, pulverizado. Então, imagina que um aluno, um candidato, queria falar com a gente, eles mandavam um e-mail, uma ligação e aquilo ficava por terra. E depois que a gente implantou esse módulo e tal, começou tudo a ficar centralizado, tudo começou toda a instituição começou a ter visão, né, do que realmente acontecia. A gente parou com o achismo, a gente começou a metrificar, ter um controle, de quantas pessoas reclamavam, quantas pessoas elogiavam, quantas pessoas precisavam de um serviço específico e até automatizar aqueles grande volume de serviço, né? Então, a gente começou a enxergar, ganhar valor, tanto operacional quanto para o nosso cliente, e a gente percebeu que não adianta nada a gente lutar, correr atrás para captar essa pessoa e durante os outros, vai, eu vou falar do nosso tempo maior aqui, que é a graduação, 4 anos, a gente deixar ele que meio solto, né? É, Tipo, é. no atendimento. E com esse módulo, com a ferramenta, a gente começou a notar que a gente teve realmente um ganho, né? Operacional, porque todo mundo tinha acesso ao histórico de pessoa e aí O Jean, para mim a conexão ficou pensando ruim, só tá para mim aqui, gente, ou para todo mundo aí? Eu não sei se é do Jean ou se é meu aqui, a minha internet. para mim Travou um você pouquinho, cortou, Jean. picotou. Para mim você Não, picotou. travou. Não, acho que travou foi aí, viu, Jean? Porque o pessoal que pelo menos está falando aqui que travou para cortou para todo mundo, mas acho que E agora agora? normalizou, né? Tá bom. Não, agora estamos ouvindo bem. Agora estamos ouvindo bem. Então, já, só fazendo um link do que você falou aí, e a gente percebeu, né? E eu acho que é o problema, acho assim, pelo onde a gente implementa, onde a gente trabalha com alguns clientes, a gente vê isso. O trabalho, ele existe, sempre existe, a demanda, ela existe, só que sem uma ferramenta adequada, né? Sem uma integrada, você não consegue visualizar isso, né? Então, por exemplo, você falou assim, Exatamente. todo mundo assustou que em 6 meses a gente teve 60 mil tickets, 60 mil atendimentos. E isso fica visual para a instituição inteira, que você consegue colocar os dashboards, e aí você entrega para o reitor, aí o pessoal começa a entender, e aí fica fácil, né? Até de defender aumento de equipe, ou escala diferente da equipe, porque você começa a ver qual o horário que tem mais abertura, né? E depois nós vamos chegar aqui agora nos agentes de AI, que você consegue, às vezes, até entregar mais resultado de atendimento sem precisar, às vezes, do humano para falar coisas repetitivas, né? Mas a gente vai um pouquinho mais para frente aí, tá? É, por exemplo, uma das funções que esse módulo de service tem, ele já tem integrado nela nativamente um NPS
e Sim. pesquisa de feedbacks mesmo de atendimento, né? Vocês têm usado aí na SPM já essas funcionalidades? Sim, a gente usa o NPS e a gente usa também, a gente criou a CSAT, tá? Que é uma pesquisa Isso, própria para finalizar o atendimento dos nossos alunos, né? E antes, antes, na verdade, do HubSpot, a gente tinha só o NPS, a gente tinha ali uma variação entre áreas, entre departamentos, de mês, um mês que é sazonal e outro não. E, na verdade, assim, depois que a gente implantou isso no HubSpot, que é finalizado o ticket do aluno ou do candidato ou o atendimento, já é disparado automaticamente isso aí. Para ele dispara ao final do atendimento. E, assim, a gente viu que da grande. Normalmente, assim, a gente, como ser humano, a gente, quando tem um problema, a gente reclama, né? Quando é para elogiar, para falar bem, a gente não, mas não. A gente tem um número bom de respostas falando bem, e a gente, agora, nesse momento, a gente está aderindo para a escola inteira, para todo mundo. Todos os departamentos vai usar as pesquisas de satisfação, uhum. tá? E você consegue endereçar, né, a partir do momento, por exemplo, eu vou fazer uns paralelos aqui do que a SPM está fazendo, acho que a maioria aqui, ela tá para escutar o caso da SPM, é claro, mas eu falo assim, por exemplo, nós na Market for Edu usamos o Surface também, para atendimento dos nossos clientes. Então, por exemplo, se a gente tem um NPS negativo, automaticamente eu já gero uma tarefa para mim e para o meu sócio, para a gente tentar entender com aquele cliente por que que a nota dele foi ruim, né? No sentido de melhorar o processo. E Sim, sem uma solução dessa, o cliente sai e a gente não tem nem a possibilidade de corrigir a rota, seja de atendimento, seja na prestação de serviço. Então, acho que, e aí, para o pessoal também que não conhece, eu vi aqui, por exemplo, acho que o Henrique aqui falou, né? Trabalha lá na Unite, lá eles têm, mas eles não têm o CFC ainda. É, isso fica tudo integrado no HubSpot. Então, por exemplo, esse resultado do NPS a gente pode colocar dentro de uma propriedade e dentro de uma visualização, porque eu posso criar uma régua. Ó, se a pessoa deu uma nota ruim, já abro uma ação ou para o time de atendimento ou para o coordenador de curso, para tentar entender qual a dificuldade ou qual que é o problema que essa pessoa está tendo com a instituição, né? E aí a gente consequentemente, pode melhorar esse processo de retenção. Eu fazer um parênteses aqui, não sei se o Jean sabe, mas tanto o meu mestrado quanto o doutorado, eu fiz uma pesquisa na área de retenção de alunos. A ideia é criar um processo para. Na verdade, era tentar entender o que faz uma pessoa evadir, né? E aí eu vi que é muito difícil de entender porque não é uma coisa só, é o acúmulo de muita coisa, né? E a principal métrica para a gente é entender os pontos de contato que o aluno tem com a instituição e entender que ele vai evadir ao longo do tempo. Ele não evade só lá no pagamento da renovação. Quando ele não paga a renovação, ele já evadiu pelo menos uns 3, 4 meses antes, né? Então, a gente tentar entender esses pontos de contato e melhorar a experiência que ele vai tendo em cada ponto de contato da instituição, com certeza melhora a chance da gente levar esse aluno até o final do curso, né? Mas beleza. Jean, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui e acho que você já falou, mas acho que é importante falar assim, né? Como que essa criação de painéis unificados que combinam, você pode combinar dados de marketing, sales e de atendimento em uma única fonte, num único de um único sistema, né? Como que isso ajuda os gestores a identificar gargalos na jornada e agir proativamente para melhorar a retenção? com esses dashboards e com N possibilidade de fazer dashboard, né? Porque baseado em qualquer propriedade, qualquer dado que a gente tem dentro do HubSpot, a gente consegue criar um dashboard pro Bird, pro time gerencial, né? A gente consegue enxergar uma jornada mais completa, tanto para marketing quanto para atendimento acadêmico, e nos ajuda, na verdade, a agir de uma forma proativa e antes a gente era mais reativo, ou seja, acontecia alguma coisa que a gente começava a correr atrás. Hoje não.
Hoje, com esse acompanhamento, com esses dashs, com essas telinhas, a gente consegue ser mais proativo, né? E a gente também saiu do achismo, que era o que tinha bastante antes, e agora a gente toma uma decisão baseada em dado, que é mais importante, né? E mais assertivo. E só te É, complementando aí que você falando de retenção, a gente já tem isso também dentro do próprio HubSpot, baseado em vários fatores que a gente estabeleceu aqui. A gente criou um ranking para cada aluno e a gente consegue perceber quando ele já está se preparando assim para invadir, aí a gente trata de alguma forma ali dentro de alguma régua, dentro de uma tarefa, dentro do HubSpot cria automaticamente uma tarefa, alerta uma pessoa da equipe, essa pessoa começa a ir atrás desse aluno para entender o que está acontecendo com ele. Isso aí, já em casa, por exemplo, a gente mandou vários e-mails pro pessoal convidando e tal, e um dos e-mails era pedindo o pessoal para adiantar algumas perguntas, né? E uma das perguntas que eu recebi foi da Renata, né? Que a Renata, ela coloca assim, a Renata Mazeu. Não sei se ela está aqui, deixa eu ver aqui. Mas se ela não tiver, a gente manda para ela lá. Não tá. Ah, tá sim, Renata tá aí. Ela perguntou assim, né, que ela não sabe quantos alunos estão em risco de não renovar, né? Então, assim, o Jean acabou de dar um exemplo, né, Renata, e a gente tem alguns outros clientes, então a gente integra o HubSpot com uma base de dados de RP, no caso da SPM, você tem um data lake, onde tem essas informações, e é tratado fora, e vocês trazem esse algoritmo, esse resultado aí para dentro do HubSpot, não é isso? Já. Exatamente, dessa forma. Isso. Então, assim, tem algumas formas, né, Renata? A gente, por exemplo, tem cliente que a gente traz essas propriedades, são, sei lá, fatores de risco de evasão. Ah, não pagou a mensalidade em dia. Ou nota ruim na primeira avaliação, na segunda avaliação. Então a gente cria ali quais fatores a gente considera falta, né? Por exemplo, tem os fatores principais, mas tem outros mais subjetivos, mas tem alguns que a gente já sabe. A gente dá peso para isso, né? E aí a gente entrega isso dentro do HubSpot já com algum resultado, igual no caso da SPM, eles já trazem lá o nível de preocupação com aquele aluno, já é um alerta, seja para o call center, seja para o coordenador do curso, para alguém ter uma ação imediata em cima dele, ou a gente pode trazer ele como propriedade para dentro do HubSpot e criar um health score ali com o próprio lead score do HubSpot. E aí ele vai dando a temperatura dessa pessoa em termos de evasão. Então, assim, o HubSpot nativamente não faz isso, mas ele, via integração, a gente pode trazer informação e gerar uma ação para o time da instituição que é responsável por isso. Né? Então, isso facilita porque fica tudo numa visualização, naquelas telas de atendimento. Vocês podem colocar ali a temperatura, o nível que essa pessoa está para não renovar e tal, e ela já gera uma levantada de mão. E o legal é que faz isso automaticamente, né, já? Isso a gente já Colocar a galera consegue. para trabalhar, né? E muitas das vezes, agora, por exemplo, o HubSpot tem os agentes agora com AI, que eu posso colocar o próprio agente para trabalhar, ele faz a primeira abordagem, e se a gente quiser, no segundo momento, coloca o atendimento. Porque o grande trabalho que a gente tenta fazer é usar a automação para resolver tarefas repetitivas, né? E deixar o time, que é o melhor time, o humano, que tem sentimento, que tem capacidade de empatia, tá? Deixar ele para os casos mais complexos, porque às vezes o aluno só quer uma informação de gerar a segunda via do boleto, né? Ele não quer nada mais do que isso, mas às vezes se você abre, você tem que ligar, está na fila de atendimento, isso tudo faz a operação ficar mais cara, né? Então, Sim. espero ter te respondido essa, Renata. A Renata fez mais uma, Jean, que eu acho que vai no mesmo sentido. Ela fala, ele não consegue medir o impacto do atendimento na retenção. Vocês têm alguma métrica nisso, assim, é, que vocês consigam trazer, assim, melhoramos aqui a capacidade de atendimento e a gente teve um impacto direto na retenção? Vocês já chegaram a fazer uma correlação em relação a isso? Eu lembro que tinha um time aí de focado em retenção que estava fazendo muita análise de dados nesse sentido. Vocês têm alguma coisa já disso, já?
sim, ser sincero, antes do HubSpot era exatamente esse cenário que a gente tinha aí. A gente tinha os dados, eles existiam, descentralizado, mas assim, perdido, a gente não tinha nada. Hoje, com essas automações, essas criações aí dentro do Hub, a gente consegue mensurar, a gente tem os dados, a gente já evoluiu bastante na retenção, sabe? A gente, um aluno que seja que a gente recupera ali, a gente já fica super feliz, né? Mas assim, a gente já consegue ter uma visão clara, né? A gente consegue ver 360 e sim, te respondendo, a nossa retenção de antes e de agora é totalmente diferente, tá? Então gerou Perfeito. valor pro negócio. Tá, tá. E um negócio que você falou importante aí, Jean, por exemplo, como que o alinhamento entre as áreas, no caso marketing e atendimento, pode melhorar essa experiência do cliente ou do aluno a longo prazo, assim, promover uma fidelização? Vocês têm isso bem definido, assim, nessa essa integração entre os setores por estar usando uma solução só? Sim, hoje nossa visão de jornada ela é totalmente integrada. Então, se um aluno, um candidato entrar via uma central de relacionamento lá com o pessoal de primeiro atendimento, de marketing, e falou alguma coisa, e 2 anos depois, ou um mês depois, ele ligou novamente, ou entrou no WhatsApp para falar com o time de secretaria, todo mundo vai saber o histórico, todo mundo vai entender o que ele está falando, não vai ser aquelas mesmas perguntas, por exemplo, quando a gente liga. Eu fazer uma comparação aqui, essas empresas de telefonia, de internet, não vou dar o nome, né? Mas você ligou Uhum, agora e você está com um problema, sua ligação cai, ou você vai ligar no dia seguinte, você sabe que você tem que explicar toda aquela história novamente. Aqui não uhum. precisa. Então, assim, a gente está totalmente integrado, totalmente alinhado. O que que um fala, o outro sabe. A gente sabe todo o histórico do que o aluno ou a pessoa está querendo, tá reclamando ou não está reclamando, o que que ela precisa. Então, a gente tem tudo ali. é, e isso também a gente nota que gera uma percepção de valor tanto para a gente quanto para o aluno, porque você se sente ali um atendimento personalizado, na verdade, né? Porque ele normalmente eu pelo menos fico frustrado. Eu liguei no lugar, falo uma coisa, no outro dia eu ligo para saber como é que tá, tem que contar tudo novamente. Aqui a gente não tem mais isso, então é bem bacana. Tá. E outro assim testemunho que eu queria, como dizer, abusar da sua presença aqui, porque eu, de novo, eu posso estar, eu conheço poucas pessoas que estão aqui, né? Então, depois se o pessoal quiser colocar aqui no grupo, né, o nome, qual a instituição que é, tal, para a gente falar e qual área. Mas a gente, tradicionalmente, a gente era o nome da empresa, Market for Edu. A gente era uma empresa é uma empresa com DNA de marketing. Os principais clientes nossos eram clientes da área de marketing, então a gente entrava pela área de marketing. E a gente sempre sentiu muita resistência, às vezes, com o time de tecnologia, porque é uma outra pegada, né, cara? Eu brinco assim, Sim. são dois bichos diferentes, o marketing e a área técnica. Mas acho que com o advento, acho não, com certeza, com o advento da tecnologia, internet, AI, tanto que surgiu o termo Martech, né? Tem gente que faz como se diz, é, a interlocução entre essas duas áreas, né? Mas a gente vê muitos clientes ainda que usam o HubSpot lá no marketing e não conseguem transpor essa barreira da parte tecnológica, porque às vezes a equipe de tecnologia tem uma certa resistência por não conhecer, né? Tende a trabalhar ali com o Microsoft, tende a trabalhar ali com o que já tem, né? Porque ele já sabe, que ele já é expert, e tem às vezes o trauma, a gente estava falando de um outro caso, de um outro cliente, que eu não vou falar o nome aqui, que tem uma realidade de tecnologia mais antiga, que acha que uma integração dessa demora 6 meses, demora um ano, aquela hard code lá, né? Então, Sim. eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência com a parte de integração de APIs, porque vocês usam Oracle, de ERP, né? Uhum. Usa outras soluções internas e, mesmo assim, vocês trazem a base de atendimento, de relacionamento para o time de front-end ali que está atendendo,
eles usam tudo no HubSpot, eles acessam isso tudo. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência sua aí, de integração e de prazo de implementação, que o pessoal assusta muito, né? Quando a gente fala, a maioria das pessoas nem acredita, mas assim, é bem rápido mesmo. Eu acho que chutando alto aí, tendo os desenhos de processos, etapas definidas, 3 meses você já faz a integração e já sai, começa a jogar, né? Então, 3 meses, se É, você for ver, é um tempo bem rápido, né? E falando assim, dentro do HubSpot, eu sou de TI. Assim, eu não sou de marketing, eu estudei bastante marketing, mas dentro do HubSpot a gente consegue fazer, assim, não tem uma coisa que a gente tentou fazer aqui que a gente não conseguiu. Sempre a gente tem jeito, deu jeito. Desde uma é, criação de ticket, desde um atendimento ao aluno, desde uma pesquisa de satisfação. Você tem ideia, agora a gente vai começar a gerar relatório para pagar comissão de executivo de venda, que a compra, a uhum, venda entra via B2B, né? Entra no nosso e-commerce, vai para o HubSpot e a gente tem que pagar uma comissão para o executivo. Vai ser gerado também dentro do próprio HubSpot. Então, uhum, a gente começou, voltando mais, a gente começou pequeno, com a integração pequena, né? 3 meses aí eu chuto alto. E todo mês, todo o departamento, cada área que precisava de uma coisa, a gente ia fazendo um desenvolvimento incremental. Ou seja, o cara falava para mim assim: agora eu preciso trazer tais dados do aluno. A gente via lá, criava uma propriedade dentro do HubSpot e começava a levar essa informação para lá, e a partir daí, todo dia a gente tem a atualização desse dado. Então, assim, é simples. Simples mesmo. é. Não, o Jean tem um termo muito engraçado que eu fico curioso, mas eu vou carregar isso para minhas outras reuniões, né? As áreas são muito criativas, né, Jean? Então, Exatamente, né? é importante ter alguém de negócio. E no nosso caso, a gente tem uma pessoa, esse é o case da SPM também, a gente tem uma pessoa nossa que fica debaixo do time de Jean, dentro da TI, para ser um evangelizador de HubSpot, né? Então, senta com a secretaria, tenta entender qual a demanda da secretaria, traz isso para dentro de casa e vê como a gente resolve isso dentro do HubSpot, para que os chamados, as coisas aconteçam dentro do HubSpot e fique mais simples da gestão enxergar e fique unificado, né? E o front-end dele é muito bom para o time de atendimento trabalhar, né? Já é muito simples, não tem muita complexidade, não tem complexidade, né? Deixa eu ver aqui, mais alguém colocou alguma coisa aqui, ó. Renata, os alunos têm a sensação de todos saberem sobre a demanda e estarem atuando na solução dos seus problemas. É isso mesmo, Exatamente. Renata. Igual eu te falei, o próprio HubSpot tem lá o painel do cliente, né, que ele chama painel do aluno, ele consegue ver, a gente desenhou o processo. Então, o chamado vai para a secretaria tem tantos dias para atender, da secretaria vai para um setor, o aluno consegue enxergar isso e ele consegue, à medida que o setor vai respondendo, o aluno vai sabendo, e internamente a gente tem os SLAs, né? Então você está parado, teoricamente, tinha que ficar parado na secretaria 2 dias, e a secretaria, por algum motivo, não atendeu em 2 dias, já geram um chamado para o supervisor da secretaria e fala: você está com esse ticket parado aqui, você tem que resolver ele, está atrasado. Então, ajuda na gestão. Na verdade, mais do que controlar, a ideia é auxiliar e mostrar o que as pessoas não estão vendo, né? Por exemplo, a gente aqui, eu falei que a gente usa. Então, por exemplo, o nosso cliente abre, vamos supor, tem cliente que eu faço a campanha de marketing. Então, ele foi lá e quer abrir um briefing sobre uma campanha de mídia online. Internamente já cai para o meu time de planejamento, aí já cai para o time de produção, aí o pessoal, a gente vai ter essa esteira inteira e eu sei hoje quantos tickets abrir por dia, eu vou dimensionando, mas aí o meu gerente de mídia fala assim: Gustavo, preciso contratar mais tantas pessoas. Opa, vamos ver o tanto de ticket que está aberto, vamos ver o volume de campanha que está aberto, realmente precisa, ou não precisa, fulano tem uns timesheets lá que a gente acompanha os Clockify, e fala assim: ó, não, fulano está trabalhando menos do que deveria. Então, enfim, a gente consegue gerenciar o processo inteiro, né? E o mesmo acontece para a instituição. Deixa eu ver aqui, ó.
O Henrique está perguntando aqui. Recentemente trocamos o sistema para TOTUS educacional. Conseguimos integrar para a atualização dos dados do aluno? A resposta é sim, viu, Henrique? Você vê, o Jean usa Oracle, né? Então ele traz os dados via Oracle. É, eu brinco assim, a dificuldade nunca está dentro do HubSpot, ela sempre está do outro lado. E mesmo o TOTUS, que é como diz, é o número um em dificuldade. Por causa do modelo de negócio da TOTS, eles não gostam de abrir muito as integrações, mas já estão. A gente tem clientes igual a Tuiuti, Curitiba. Agora nós estamos fazendo para o NDB em São Luís. Então a gente está integrando tanto TOTS, tanto o RM para a educação superior, quanto de escolas. E aí toda a integração, tanto o processo de inscrição quanto de matrícula e relacionamento lá de aluno, nota, essas coisas, a gente tem trazido para dentro do HubSpot e faz esse fluxo de atendimento e relacionamento. Tá, vai fazer, né? A gente entrega lá agora em maio, tá? Mas já tá fazendo, tá bom? Vamos lá, Jean, deixa eu ver mais aqui, alguma coisa aqui. Ah, cara, só para a gente dar uma passada nos tópicos do case, que é para trazer exemplo para o pessoal aqui. Naquela época, a gente já tinha feito integrações com o Service para, por exemplo, solicitações de serviço e requerimento de alunos. Você conta um pouquinho para a gente como que esse processo funciona dentro do HubSpot, só para o pessoal ter uma ideia? E depois, quem quiser ir perguntando também aqui, gente, vai perguntando como que vocês gostariam, quem usa o HubSpot já gostaria de fazer, saber se funciona, e quem não usa, fala quais vocês usam aí, que a gente vê também se dá para integrar. Tá? Fala, Jean. Isso aí. Então, a gente tem o portal do aluno, né? Que antes, dentro do portal do aluno, o próprio aluno ia abrir um requerimento ou um ticket e aparecia aquela carinha ali do nosso RP totalmente não amigável, né? Porque o nosso RP é assim, ele tem uma carinha ali dos anos 90, final dos anos 90, aquela coisinha. Sistema, né, Jean? Exatamente. Feito, feito para sistema de TI, não é para o público da, né? Aham. Então, aí com o HubSpot, que a gente vê a oportunidade, a gente fez um front-end ali, bonitinho, e cada ticket que esse aluno abre agora, por exemplo, ele abriu um ticket ali para reembolso. Ele abriu, bate para dentro do Hub, vai para dentro, a gente integra com o HubSpot. O HubSpot já tem ali um fluxo de atendimento, né? Já Uhum. pré-cadastrado, que vai, por exemplo, para a equipe do financeiro. Também a gente tem ali eu preciso, tô com a dúvida aqui relacionada ao meu histórico. Ele faz a mesma coisa, vai para a secretaria. Então é muito fácil a gente organizar isso nos dias de hoje e também é muito amigável, né? Tá? Isso. É igual você, é só para trazer uma visão. A SPM tem na área, né? O sistema, mas o pessoal tem o próprio aplicativo, né? O aluno tem um aplicativo dele lá que ele acessa, né? Que ele Sim, podia fazer essas solicitações, ele já fazia essas solicitações, às vezes pelo aplicativo ou pela área interna do aluno lá. Então isso já foi integrado, que a hora que isso é aberto, gera esse ticket dentro de uma pipeline de ticket específico dentro do HubSpot. E aí as áreas responsáveis começam a ser notificadas e a gente tem um Kanban disso ali, né? Então, a hora que ele conclui o ticket, ele já coloca que está concluído, muda para a área seguinte. E aí você começa a ter um controle disso aí, para o pessoal ter uma visualização. Uma outra coisa que a gente fez na época é sobre atendimento presencial, né? Que também é outro gargalo, porque enquanto o aluno vai no sistema, é sempre mais fácil da gente controlar, independente da solução que é. Mas instituição de ensino tem um atendimento presencial também, né? Como que era feito antes e como que vocês fazem hoje esse registro? tá. Só finalizando, complementando o que Ah, você falou, e também a gente consegue ir acompanhando ali os tickets em tempo real. Quanto que tá, né, a taxa de abertura, quantos estão no status pendente, quantos estão aguardando, quantos estão finalizando. Então ali o responsável pela área consegue ter uma visão geral do que está acontecendo ali, né, referente à área dele.
E também, e tem esses alertas do HubSpot, eu uso outro nome aqui, mas assim, eu prefiro falar como alerta, né? Que caso o ticket está parado ali, ele vai entregar ali para o supervisor, para o coordenador, né? Então eu acho bem bacana mesmo. E não é cobrança, É, é realmente o cara tá focado em outra coisa, precisa de ser lembrado, né? Um despertador para falar, opa, eu preciso focar nisso aqui. Então isso é isso bastante aí, interessante. E isso os aí. atendimentos antes, Gustavo, chegou, era atendido, abria um requerimento, falava do problema, queria resolver alguma coisa e, e ficava nisso. Agora não, Uhum. agora a gente criou dentro do HubSpot uma fila virtual, né? Como se fosse mesmo que ele chegue ali na hora, ele chega, pelo próprio aplicativo ou presencialmente ali, a gente consegue, é, o aluno, ele preenche na verdade não, ele coloca o número de matrícula, já carrega os dados dele, e ele já é atendido na hora, e a gente consegue metrificar ali quantas pessoas são atendidas por dia, quais são os É um tipos de totem de problema. atendimento desses físicos, assim, que ele preenche ou no celular? Ele pode preencher ou no celular. E lá na área de serviço ao estudante, a gente não tem um totem, mas a gente tem dois computadores, dois Apples lá, dois Macs, e eles chegam lá e imprime E só para o pessoal entender aqui, ele é uma landing page, né? a landing Do page. A próprio landing page, HubSpot, com o formulário do HubSpot. E aí, exatamente. dentro do formulário, você coloca todos os itens de serviço que ele pode fazer. Então, Uhum, por exemplo, a gente já, e de novo, fazendo um paralelo para o pessoal que usa aqui, a gente começou fazendo muito isso em marketing, sei lá, vai para uma feira numa empresa, numa escola, gera uma landing page com os campos de um formulário e ele preenche ali e virava um lead na pipeline. Com o CS a gente pode fazer mais ou menos isso, né? É uma forma, ele traz o nome, igual o Jean falou, se ele já tem o RA dele, já traz os dados do aluno preenchido, o aluno confere e qual é o requerimento dele. Então, isso fica registrado, fica documentado, e a instituição consegue ter a visibilidade de quantos chamados que eles estão tendo por dia, que sem uma solução dessa, ou tem instituição até que tem, né, Jean, mas aí não é integrado. Aí tem não. cada departamento, às vezes, tem um sistema para chamar de seu, né? Ah, o marketing usa um, a secretaria usa o outro, e para juntar isso tudo é uma loucura, né? Né? Uhum. Aqui É, o filtro inicial é esse aí, como se fosse um primeiro nível de atendimento aí, fazendo referência à tecnologia, né? beleza. O outro que você falou, comentou, mas queria que você falasse com um pouquinho mais de detalhe, a parte de agendamento para programa de carreiras, que também é um setor que tem dentro da instituição, toda instituição tem, mas que às vezes fica perdido ali, fica solto, né? Aham. Então a gente sempre teve agendamento ali de o aluno querer conversar sobre orientação de carreira, às vezes é com psicólogo, às vezes é com um profissional específico da área, né? Então a gente faz esse agendamento por dentro do portal do aluno também, que é um formulário do HubSpot, ele entra lá, manifesta interesse, escolhe uma data e horário, isso bate lá no HubSpot, alerta a pessoa que vai fazer essa entrevista e para que ele entre na data específica e faça essa consultoria, digamos assim. E o legal que, assim, além de servir ali como um calendário, uma agenda para o pro profissional e para o aluno, na própria ficha desse aluno, o profissional vai lá e começa a preencher pontos de orientação que foi decidido, até mesmo para tomada de decisão para o cara no final de carreira não, final de curso aí para direcionar ele melhor. E aí, para o pessoal, de novo, quem tem HubSpot, entender um pouco melhor, porque uma outra dificuldade também já é que é natural, as pessoas não entendem muito pouco as especificações de HubSpot, as licenças, tal, né? A gente que faz isso pelo menos uma vez por ano, né, já a gente sabe. Mas nada disso que nós estamos falando, você tem que pagar mais. A partir do momento que você tem a licença de sales, a licença de marketing, e se você tem lá a sua licença de CS, esse agendamento, por exemplo, a gente está usando funcionalidades do marketing, que é a landing page, está usando um form
de agendamento do service ali para ele abrir o ticket, para ficar registrada a abertura do ticket. É, e está usando a agenda, por exemplo, o HubSpot tem conexão com o Outlook e com o Google Agenda automaticamente. Então, o profissional lá da área de carreiras, ele pode falar assim, quais os dias e horários eu quero estar disponível, eu posso estar disponível para atendimento de aluno, ele deixa lá os horários abertos, é um form nativo do HubSpot, nós não estamos falando de desenvolver nada, é configurar, entender o processo, configurar, isso nativamente está ali, não tem que fazer API com não sei o que, API com não sei das quantas, então é muito dinâmico, fácil e, e barato. A partir do momento que você tem a licença, você não, todos esses modelos que o Jean apresentou aqui, ele não pagou nada mais por isso, pelo contrário, ele potencializou o que ele já está pagando. Exatamente. Eu falo com os meus clientes, quanto mais você usa, mais barato fica. Se você usar o HubSpot ou qualquer CRM só como planilha de Excel, ou é muito comum o pessoal fazer exportação de dados para subir para uma planilha de Excel para fazer um gráfico. Aí você está jogando dinheiro fora, está gastando dinheiro mesmo. Mas eu já estou pagando, estou lá com a minha licença Sales, Service, HubSpot Enterprise. São mais de 200 features. E sem integração, tá? Olha o João Vianney aí. Vamos lá, Jean. Vamos contar aqui sobre documentação de estágio. Eu acho que tá na mesma leva da última, né? Você deve usar o mesmo formulário. No campo de formulário, você pede para subir documentação, o tipo de documentação que você quer. Toda a documentação que o aluno sobe ali, ela já fica armazenada dentro do contato dele lá. Basicamente é isso, né, Jean? Exatamente. Então, quando ele entra em época de fazer estágio, ele manifesta interesse, né? Eu acho que com a empresa e com a instituição, os dois têm que estar alinhados. E os documentos e essa empresa, os dados em qual ele já está fazendo a empresa, fazendo o estágio, ou iniciando, ele preenche ali dentro desse formulário que vai para a área de estágio e ali ele avalia o nome da empresa, avalia tudo, já assina ali via, às vezes quando é contrato, já assina via integração com o DocSign também e já volta direto para a empresa. Então, assim, é bem prático e a gente consegue saber quantos alunos estão fazendo estágios, em quais empresas eles estão fazendo estágios, e, e o legal é que a gente tem também a parte de B2B, né, dentro do HubSpot. Então a gente também tem essa empresa do nosso lado aqui como um cliente que compra curso da gente. E também tem esse aluno que está estagiando, então a gente consegue cruzar em quais empresas tem mais estagiários nossos, em quais empresas tem menos, em quais sempre está contratando. Então é bem legal. Tá. Não, show de bola, show de bola. Outra coisa, gestão de bolsa de estudos, né? Vocês fazem gestão de bolsa de estudo e responsáveis financeiros também, né, já? Sim, a gente tem ali dentro algumas propriedades dentro da ficha do aluno que a gente consegue controlar ali na forma de negócio, né, ou de oportunidade, é, se esse aluno tem bolsa de estudos, se ele renovou, qual o status que ele está. Então, assim, a gente consegue de forma muito fácil saber a quantidade, a quantos alunos tem bolsa, 100%, 70%, 50%, whatever, qualquer que seja o tipo de bolsa. Então, E aí, quando a gente tem essas informações todas no lugar, a gente pode fazer o tipo de filtro e de ação que a gente quiser. Eu quero fazer um evento para os alunos que são sempre tem bolsa de 100%. Eu quero fazer um benefício para aluno que tem acima de 70%. Como a gente tem essa informação numa única base de dados, fica muito mais simples para o marketing, para o relacionamento, criar ações baseadas nas informações que estão ali dentro. E para todo mundo. Depois eu vou abrir uma tela aqui, não vou abrir isso não, já, mas vou abrir só para o pessoal que não conhece, enxergar assim, como que é a visualização do contato e tudo que a gente consegue ver ali dentro daquele contato. E, de novo, não é. A gente não vai ter que criar nada, a gente só vai ter que fazer uma API que vai puxar os dados que a gente quer de alguma base de dados, seja do RP, seja de uma planilha de Excel, seja de um data lake específico. Ele vai alimentando aquilo automaticamente e a gente vai criando as regras já dentro dos workflows do HubSpot. Então, eu
Opa, todo mundo que tirou uma pontuação X da primeira prova, eu quero gerar uma tarefa para o meu coordenador de curso específico daquele curso entrar em contato com ele. Eu já faço isso automaticamente. Não preciso da gente ficar, igual o Jean falou, sendo reativo. As próprias informações, as demandas vão fazendo que isso fique natural, tá? É, Deixa eu ver aqui. Então, a gente está com 46 minutos, assim, deu uma passada geral. Vianney chegou agora, gênio, mestre, papa. Se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta específica também, fique à vontade, que aí eu, mas o Jean, vamos tentar esclarecer para vocês aqui, tá? Eu estou abrindo aqui vou abrir um contato meu aqui, da minha conta, só para vocês verem, tá, gente? Vou pegar um aqui vou pegar um de Dubai, porque aí eu não abro conta de concorrente para ninguém. Peraí. Tá abrindo aqui. Ninguém quer perguntar nada ou estão perguntando e eu não estou vendo? Que eu estou abrindo aqui o HubSpot. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Tá, tá, tá. De novo, eu vou abrir um cliente que não é cliente de educação, só para vocês verem, tá? O meu tá em inglês aqui, mas eu já vou colocar em português para vocês verem. Para quem não conhece, é bem facinho aqui. A gente muda aqui, ó. Tá, tá. Ele já começa a atualizar. Então vem aqui em CRM aqui, ó, em contatos. Vou procurar esse contato que é o Gitim, diretor comercial lá desse cliente nosso. Mas basicamente, gente, é isso aqui, tá? É, Essas aqui são propriedades, ó, e-mails, isso, algumas são nativas, outras são é, é, que a gente criou do HubSpot, então essa fase do ciclo de vida é nativo, mas eu posso escolher aqui, ó, na parte de visualizações, quais propriedades que eu quero visualizar ali, tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando do ciclo de relacionamento, posso falar assim, uma propriedade nota da primeira prova, ou se a gente já criar um índice fora do HubSpot de é, risco de evasão, eu já posso colocar essa propriedade aqui e aí todo atendente que for falar com essa pessoa, ele consegue ver isso, se eu achar que isso é importante. Posso ter uma visão geral também aqui, que esses cards aqui também a gente muda ele de acordo com as informações que eu quero visualizar. Mas o que o Jean falou, por exemplo, quando ele abre a parte de documentos, de anexos, esses documentos, todos os documentos que o aluno e o candidato subiram, eles vão ficar aqui anexados. Se ele abre um ticket, ele vai estar aqui quantos tickets ele abriu e qual o status desse ticket. Se ele abre um negócio, vai aparecer aqui quantos negócios que a gente chama de os inscritos, ou, por exemplo, eu posso ter um ciclo de aluno, né, matriculado no semestre 2026, eu posso ter ali todas as informações dessa matrícula dele. E aí eu coloco qual curso, qual período, né, se ele tem mensalidade atrasada ou não. E aí, em cima disso, eu já começo a criar automações para que o time de atendimento e essas visualizações aqui, ó, elas também são selecionadas, né? Eu posso escolher o que o Gustavo do e-mail tal, tal, tal tem autorização para ver. Então eu, como super admin, eu vejo tudo, mas eu posso ter como time do call center só vai enxergar a informação A, B ou C, entendeu? Então isso aqui é tudo configurável, tá? Deixa eu ver, ó. Tô vendo aqui. Vianney atrasado. Não. Leonardo, falando de integração, se hoje eu tenho diversas frentes de vendas e formas de pagamento, consigo acompanhar tudo dentro do HubSpot?
Sim, o Jean pode falar, mas é sim, o Leonardo, você só precisa de traquear essas fontes de entrada, né? Igual eu falei, por exemplo, as digitais são sempre as mais fáceis, né? Então, eu fiz uma landing page específica, então tem cliente que vai fazer feira de profissões numa determinada escola, aí ele vai lá e faz a landing page daquela escola, aí os alunos chegam lá preencher aquela landing page, eles entram já traqueado que veio da landing page XPTO, e aí ele já está marcado que veio daquela ação. Ah, eu, por exemplo, fui fazer palestra numa empresa. Também criei a landing page e o formulário daquela empresa. Todo mundo que veio daquela empresa, ou subiu a lista de Excel vamos imaginar que você fez um convênio com uma empresa e todo mundo que é daquela empresa tem um desconto. Posso subir a lista de Excel de todo mundo que essas pessoas estão atreladas àquela empresa e tudo aquilo que está relacionado àquele tipo de ação. Então, o que a gente precisa é estruturar o input, da onde vem. Então, landing page é fácil, do site, do sistema de inscrição é fácil, das campanhas de Google, Facebook é fácil, porque isso tudo é integração nativa. O mais complexo, que é onde entra o humano, é se eu tenho uma equipe comercial que faz ação de rua, eu tenho que criar um instrumento para eles é, identificarem os leads que eles geraram naquele tipo de ação. Feito isso, cara, tá mole. Tá mole. Aí a gente consegue te dar todo o reporte, fazer ação específica. Então, veio de uma empresa tal ou de um evento tal, vai ter tantos por cento de desconto, já recebe um e-mail com aquele percentual de desconto. Tudo é simples de fazer, tá? Tem alguma coisa para completar aí já nesse tipo de situação? Não, aqui a gente tem entrada via landing page, como você disse, via mídia paga no site, que entra via site, via o nosso e-commerce, via o nosso processo seletivo, e tudo a gente WhatsApp, consegue, o WhatsApp, tudo a gente consegue gerenciar dentro do HubSpot. é. O WhatsApp, o HubSpot já tem integração. Hoje ele tem integração nativa com o WhatsApp, na época que a gente implementou na SPM não tinha, aí a gente desenvolveu a integração com outro broker, mas ele tem integração com rede social, então o cara vem lá do Messenger lá e preencheu uma dúvida, uma chamada do Messenger, ele já entra tagueado de onde veio, tá? Isso tudo é nativo, a gente só precisa de configurar, né? Mas quando não tem, a gente consegue integrar, igual o Jean falou, assim, nós temos experiência da Oracle com a SPM e com a TOTS com alguns clientes. Fez com esses dois aí, meu filho, você integra com qualquer coisa. Verdade, né? Né? Uhum. Ai, ai. Pessoal, mais alguém aí com alguma dúvida? A gente está para encerrar aqui o webinar. Ô, Vianney, você não vai. Tem mais alguém aqui, o Henrique, ó. O Henrique. Como se dá o tratamento de tickets entre setores? Exemplo: aluno abre o processo, secretaria faz a triagem e encaminha para o coordenador. O aluno consegue ter uma visão de processo e andamento, qual etapa está? Quer falar isso aí, Jean? Sim, ele consegue ter essa visão, assim, dentro do HubSpot é muito, muito tranquilo, é muito fácil você, visualmente você consegue saber. E dentro do nosso portal, que é onde o aluno enxerga, a gente vai mudando o status baseado de qual etapa ele está andando, é, ali na pipeline, ou seja, no dashboard do fluxo, tá? Então, assim, respondendo, sim, ele tem essa visão e também em cada etapa é possível, andou da etapa de secretaria, foi para o coordenador, o do coordenador foi para o diretor, para o reitor, enfim, é possível também disparar um e-mail para ele saber, como se fosse esses e-commerce tipo Amazon, Mercado Livre, conforme vai evoluindo no funil, na régua ali. Então, sim. Uhum, uhum. Ô, gente, assim, como nós estamos no webinar, está sendo gravado, eu não consigo nem pedir o Jean para a gente mostrar uma tela deles, porque às vezes tem dados sensíveis de aluno, dados sensíveis de cliente. Mas se alguém quiser, por exemplo, né, igual o Henrique aí, é, é, ou outro quiser, que tem o HubSpot, ou mesmo que não tem, eu tenho autorização de alguns clientes de mostrar um pouco assim para eles verem
que é difícil, né? A gente falar aqui sem o pessoal ver a tela ali. Mas é natural, tá, o Henrique? Isso tudo está integrado por trás, então ele abriu lá no, no- na landing page, que seja, o ticket já é criado dentro de uma pipeline, mas as pessoas que são relacionadas a esse serviço, porque, igual a gente falou, coloca a lista de serviço lá. Então vamos imaginar que ele vai pedir uma segunda via de prova. Será? Então, quem tem que ser notificado nessa segunda via de prova? Ah, tem que ser notificado o coordenador do curso, tem que ser notificado o professor, e aí isso dispara a notificação do HubSpot para essas pessoas, então ela recebe um e-mail, ela recebe, por exemplo, eu não vou compartilhar a tela mas, por exemplo, quem estiver vendo aqui, ó. Então, ela recebe, além de um e-mail de notificação, ela recebe notificação aqui dentro da própria solução, tá? Que ela teve uma notificação aqui, e isso vai para ela como pendência de tickets aqui para ela poder resolver. Então, vou tentar simular o nosso aqui, ó. Pegar um aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, demandas, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho e tentarem fazer. Então, a hora que o cliente abre uma demanda, a gente desenhou a pipeline baseado no processo da instituição. Então, no meu caso aqui, a hora que ele abre o ticket, ele vem para requisição. Quem tem que ser notificado por isso aqui? Aí você vai ter o time, ó, cliente doutora Patrícia, proprietário Leonardo Cacela. Ele é o proprietário, e se tiver mais gente que vai ser notificada, ele vai ser notificado. A partir do momento que ele confirma que ele resolveu o ticket, está dentro da. Vou abrir o ticket aqui, por exemplo. Estou dentro do ticket. Está como requisição. A partir do momento que ele coloca que agora está em análise, automaticamente as pessoas que têm que ser notificadas vão ser notificadas e ele muda na fase da pipeline dele automaticamente. Então ele pode mudar por aqui ou ele pode mudar a hora que ele terminar por aqui e colocar na fase que ele entender que vai ser isso. E aí eu também tenho então nível de classificação. Prioridade disso é baixa, prioridade lá quem abriu o ticket é alta, e isso vai ganhando as prioridades, tá? Mas é assim que o pessoal enxerga, e o aluno, no caso, o cliente, ele tem o portal dele que ele entra, faz o login e ele consegue enxergar em que fase que está o pedido dele dentro do SLA que foi estipulado pela instituição. Acho, pedido de prova é tantos dias. É, será, trancamento é em tantos dias. Então você tem as fases do processo que é natural de qualquer instituição. Não, acho que é possível sim, Henrique. Você me chama, eu vou colocar aqui, gente, ó, meu e-mail tá aqui. Quer dizer, para. Peraí, ô Fábio, deixa eu colocar o chat aqui. Eu tô apanhando aqui nesse negócio aqui do Zoom, viu, gente? Eu tô escrevendo aqui, mas parece que só vai para os painelistas aqui. Vou pegar meu e-mail, aí a gente agenda aqui um, um papo e aí a gente marca com o Jean lá. A Weber Rufino perguntou um negócio aqui, Jean, lá no Q&A. Na SPM, o módulo de acesso está implementado em todas as áreas internas ou ainda existem algumas barreiras para incorporar certas áreas? Esse fluxo de atendimento dos clientes, as áreas internas têm uma interlocução fluida com o SLA já implementado? Está para todas as áreas com SLA implementado. Até a parte de ouvidoria a gente tem, mas assim, é tratado de forma isolada, né? Porque tem muito dado sensível, mas assim, todas as áreas de atendimento a gente tá usando isso aí. Até pessoal de manutenção, como aqui é muito Esse grande, case, cara, isso é muito legal, porque isso não estava no case que nós publicamos, e esse é um outro que nós temos que publicar, e eu acho legal você passar para o pessoal aí. E, de novo, uhum, tá, gente? Estamos usando a mesma solução, com todas as licenças que já existem, e só configuramos para um projeto específico da instituição. Conta essa aí, Jean. o pessoal de engenharia ali de manutenção tinha um problema ali de quando tem. Como é muito grande aqui, né? Ah, queimou uma lâmpada, tá vazando água na torneira, precisa fazer um reparo em tal lugar, precisa trocar uma cadeira. Então a gente criou ali uma landing page dentro do próprio HubSpot, um formulário que a pessoa solicita um serviço. Então ele entra ali, coloca o e-mail dele, o nome dele,
E ali a gente já tem um mapa de todas as salas, de todos os ambientes da escola. Ele escolhe qual que é esse ambiente, por exemplo, uma sala de aula um, 2, 3. O que está com problema ali? A cadeira do professor tá com problema, tá sem a rodinha ali, tá quebrada. Então ele coloca esse assunto, já dispara ali um fluxo para o pessoal da manutenção e eles vão e fazem o atendimento. Tá? É. E isso aí, o pessoal faz a landing page e faz o QR Code. Aí tem um QR Code na sala de serviço. Então, Espalhado é por a aí. lâmpada, é a lixeira que está cheia, é uma carteira que está quebrada. Isso é qualquer coisa. Então, de novo. E aí, tem um time lá de dados, o time que trabalha com retenção. Você pode cruzar todas essas informações para analisar o perfil de quem evade, o perfil de quem não evade, qual o nível de interação que teve, se os pedidos foram abertos. Então, a gente hoje consegue dar uma visibilidade de todo tipo de atendimento que é feito pela instituição para os alunos. Aí você começa a ver tempo de atendimento, se está dentro do SLA combinado, se não está. Aí você vai conseguindo melhorar o serviço, melhorar o relacionamento com o aluno e, consequentemente, entregando um serviço melhor. Entendeu? E, de novo, eu faço questão de falar isso. Não é. Você não paga R$ 1 a mais para fazer isso, né? É só usar uma solução que já está implementada, que já está integrada, e, consequentemente, quanto mais as pessoas usam, mais criatividade elas vão ter, né, Jean? Vai aparecendo mais demanda para Exatamente. fazer. E aí o time de negócio do Jean, junto com a Dalila, que é a nossa pessoa que fica responsável pela conta, vão desenvolvendo essas implementações, essas configurações para ter um atendimento melhor. Entendeu? Tá? O Fábio, coloca meu link de agendamento aqui pro pessoal. Deixa eu pegar ele e te mandar aqui, porque às vezes, além do e-mail, o pessoal já pode me mandar, já pode bloquear um dia na minha agenda. Eu só vou pedir, gente, quem quiser, para bloquear a partir da semana que vem, porque eu tô aqui em Dubai, eu tô aqui, tô viajando a Dubai amanhã. Eu passo o dia inteiro viajando, aí chego no fuso horário, blá, blá, blá. A partir da segunda eu tô zerado pra gente conversar. É, E aí eu agendo com o Jean para ele mostrar. Deixa eu ver, tem mais um Q&A aqui. O Eber Rufino. Agradeceu aqui, Jean, pela resposta. Boa. Gente, cara, eu por mim ficava aqui um tempão, mas o Jean, coitado, o Jean tem que trabalhar, né? O Jean tem que. tem- a IA não conseguiu substituir ele ainda, não, tem muita coisa lá. Queria agradecer todo mundo que está presente. Jean, obrigado, velho. Obrigado Obrigado a vocês aí. e tamo junto. Vamos construindo mais cases junto aí, tá? Combinado. Um abraço, gente. Boa tarde, viu? Boa semana para vocês aí. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.